Eu acho que o respeito, ele mudaria a internet para sempre. Seria o que mudaria a sociedade, né? Para começar, que quando você respeita o que é diferente, poxa, você me vê dessa forma, cara, é a sua opinião, é o meu respeito, sabe? Você quer, mas peraí, você quer atingir o outro ou você quer processar o outro porque o outro, ele se sentiu ofendido com a sua atitude, aí você também se sente ofendido. Cara, eu não sei, gera toda uma bola de neve desnecessária. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, é citado. Isso as pessoas não têm muita noção. Nem tudo, gente, é postado, nem tudo tá na internet. Às vezes eu vou citar o exemplo de uma pessoa horrível que eu conheci em determinado... Enfim, aquela pessoa é desonesta. Eu vou estar conversando com alguém e vou falar, nossa, eu tive infelizmente uma experiência com uma pessoa desonesta. Ela era assim, assim, assado. A pessoa desonesta em questão, ela nunca vai saber daquela conversa, porque aquela conversa ela não foi postada, ela não virou um post no blog, ela não virou um podcast. Mas, cara, eu vou carregar pra mim, pra sempre, aquela pessoa como um exemplo de desonesta. E é engraçado que isso não faz as pessoas refletirem sobre a imagem que elas passam, sobre quem elas são. Elas estão preocupadas com o compartilhamento daquela informação. Porque é o medo de ter a sua imagem suja, enfim. Só que elas não se dão conta que a imagem ela já tá suja. Porque aquilo, de repente, a pessoa que ouviu aquele meu exemplo sobre uma pessoa desonesta, ela vai repassar aquilo para um dia pro filho dela e falar, olha, eu tinha uma amiga que tinha um conhecido assim, que foi desonesto com isso. Entende? As pessoas... Existe um compartilhamento que vai para muito além da internet. A internet, ela tem um alcance muito grande de ultrapassar estados, países, como a gente falou. Só que, cara, a opinião em si, ela vai fluir, ela vai continuar fluindo. Quem eu considero ruim, eu continuo considerando ruim. E quem eu considero bom, eu continuo considerando bom. E nada vai mudar isso, sabe? Nada vai mudar isso. Existe muita gente do bem, existe muito conteúdo do bem pra gente compartilhar. Muita coisa que a gente tem que processar, sim. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos quando a gente se sente ofendido, quando isso, aquilo. Desde que aquilo seja justo, sabe? A gente tem que sempre pensar... Será que eu tô sendo ofendido porque eu ofendi alguém primeiro? Eu tô sendo atacado porque eu ataquei primeiro? Será que dentro de quem eu podia ser e da influência que eu poderia passar como amiga, como namorada, como filha, como funcionária, como... Enfim, eu cumpri o meu papel? Eu cumpri o meu papel como usuária do Facebook? Eu cumpri o meu papel como usuária da plataforma do blog? Eu acho que quando a gente começar a se cobrar do nosso papel como pessoa, de modo geral... Peraí, por que eu vou usar a minha mão pra escrever esse absurdo? Ou por que eu vou usar a minha boca pra falar esse absurdo? Ou por que eu vou deixar as situações chegarem nesses extremos? Sabe? Eu não me orgulho de tudo que eu já postei na internet. Não, porque eu acho que muita coisa eu postei com raiva. E a raiva, ela é um sentimento burro. Porque ela tira a clareza. Porque toda situação tem um lado bom e um lado ruim. Foi uma coisa que eu aprendi muito relendo os meus posts no decorrer dos anos. Aquela situação que eu pegava de um término, aquela situação que eu pegava de uma briga, aquilo não era de todo ruim. Aquilo me fez ver o que me causa raiva, como que eu posso trabalhar essa raiva, como que eu posso evitar sentir essa raiva, como eu posso fazer para não me aproximar mais de gente daquela maneira. O que eu posso fazer para evitar determinados ambientes? Você começa a pensar e refletir com muito mais clareza de que, tipo, cara, eu não preciso ser refém de mim mesma. Eu posso mudar com o passar dos anos. Eu posso aprender com os meus erros. Então, tipo assim, é algo que faz a gente parar de ver a vida no pressuposto. E faz a gente começar a ver que nada, cara, nada assim que a gente vive é em vão, nada é trivial, tudo vai ensinar alguma coisa. O fato de você ter escrito sobre aquilo
ou ter gravado um áudio sobre aquilo, não vai eternizar de certa forma, mas saiba que aquilo vai mudar, tá? A sua opinião, ela vai mudar. Pode ser que daqui a um tempo a gente grave um outro podcast falando sobre esse mesmo assunto e as nossas opiniões tenham mudado, como você falou no início, Léo. A gente muda. E a gente não tem que ter medo de mudar. A gente tem que ter medo de ficar estagnado, sabe? Hoje eu acredito que o que tá aqui não é pressuposto, mas pode ser que lá na frente eu descubra que é. A grande loucura de viver um dia após o outro e da gente aprender com os nossos erros, aprender com os nossos posts, aprender com as nossas experiências de vida, por mais malucas que elas possam ser. E eu convido todo mundo a acompanhar daqui pra frente, Nada Pressuposto, onde a gente vai trazer esses assuntos bem malucos, mas que fazem parte do cotidiano. Sim, e eu só queria deixar um adendo, assim, opiniões políticas precisam de base e opiniões pessoais não, tá? Só um detalhe bem claro aqui, porque eu tenho certeza que ainda vai chegar alguém e vai falar: mas falou de política lá no início, e aí agora eu tô falando que não precisa de base. Não, opinião política precisa ter base. Agora a opinião pessoal, cara, se você gostou ou não de algo, tipo, é gosto. Gosto não se discute. Simples assim. Agora política se discute. Política não é gosto. Porque o seu pensamento político pode afetar um grupo social inteiro. Agora fazer os comentários finais. Adorei a forma que isso terminou. Esse podcast foi muito da hora ter gravado isso. Deu 1h13 de gravação, isso é muito legal. Não vai ser 10 minutos de podcast, Jaqueline, não vai. Como também não vai ser somente 1 hora de Leonardo editando esse áudio. Sim, sou eu que vou editar, tá bom? Todo o conteúdo do podcast. E eu gostaria, Jaque, que você explicasse para o público agora, para a gente poder encerrar, o nome Nada Pressuposto. Eu acho que desde os meus primeiros blogs eu presumia muita coisa, porque eu não tinha muita experiência de vida. E era muito novinha, como eu coloquei. Eu não tinha muita experiência com amizade, muita experiência ainda com a área romântica da vida. Tudo era muito pressuposto. Como que é você, adolescente, imaginar ser adulto? Era muito sobre isso. Então muita coisa ali mudou, porque na verdade eu estava escrevendo sobre algo que eu não conhecia. Hoje eu estou tentando passar, seja com o blog, seja aqui com o podcast, algo que pra mim tem funcionado, que eu tô aprendendo. Posso vir a mudar? Posso vir a mudar, mas pelo menos já não é mais pressuposto, é com base de algo que eu de fato vivi. Eu não vou aqui falar de algo que eu não vá conhecer muito bem. Eu vou buscar ter um contato efetivo com aquela situação, enfim, para poder falar sobre ela aqui. E o blog, eu acredito que é o assunto que foi mais legal para iniciar, para dar o start aí no podcast, Nada Pressuposto, porque tudo começou... Toda a ideia de se criar um blog, todo o conteúdo que eu comecei na internet era muito pressuposto. E agora eu tô tentando criar algo que não seja nada pressuposto, que seja sempre baseado em algo real e que a gente tente trazer aqui alguma reflexão, não trazer um pensamento formado para alguém, para que alguém passe a pensar como a gente, ou apoiar a nossa ideia, ou simplesmente refutar a nossa ideia. Não, simplesmente questionar. Realmente, cara, quanto conteúdo lixo eu já não compartilhei, quanta bobagem, quanto mais do mesmo eu já fiz pra internet. E o título desse episódio de hoje
eu acho que ele é o que leva a uma reflexão muito grande. Posto e logo existo. Então, peraí, a gente precisa estar sempre postando para existir, ou a gente pensa e logo existe? Eu vou deixar esse questionamento no ar, pra gente se fazer se o que a gente postou a gente realmente viveu e pensou sobre aquilo antes de postar, ou se simplesmente a gente postou com a necessidade de ter ali um like, a necessidade de se fazer visto de alguma forma na rede social, na internet, de modo geral. E eu deixo também o convite pra gente sempre tentar criar algo novo. Algo que gere sempre uma ideia de reflexão, porque eu acho que o que vai fazer a gente mudar e o que vai fazer não só o conteúdo na internet melhorar, mas a vida como um todo melhorar e as gerações futuras melhorar, é construir coisas novas. Parar só de rebater o que já existe e começar a construir algo novo. O que você está fazendo para mudar? Você está julgando o que a pessoa escreve, você está julgando as opiniões da pessoa, mas o que você está fazendo de novo? Você está ali só assistindo aquelas vidas e julgando elas? Quer dizer, você não está construindo nada, cara. Você está só apontando o dedo, sabe? E eu queria ver mais disso, ver mais gente criando. Eu tenho alguns podcasts que me inspiraram a chegar aqui. Eu tenho ouvido muito podcast nos últimos tempos e eu tenho visto que tem gente trazendo conteúdo tão legal, conteúdo com faceta sobre maneiras legais de se viver a vida, dicas de alimentação, dicas de moda, dicas até de humor, piadas que são de certa forma construtivas. Eu não acredito só no humor também decadente, acho que tem um humor que pode ser inteligente pra caramba e fazer a gente pensar. E tem muito podcast assim, tem muito conteúdo assim na internet, tem muito WordPress maravilhoso. E eu pretendo nos próximos episódios destacar filme, destacar livro, destacar podcast, destacar blog que eu acho interessante, para que a gente passe a compartilhar coisas que vão melhorar a nossa vida e que vão servir mais do que um mero entretenimento. Lembrando que esse podcast é um podcast sobre perguntas. Aqui você não vai achar resposta de nada, tá? É, bem isso mesmo. Essa é a ideia. Eu não me apresentei super bem no começo, mas eu sou a Jaqueline. E eu sou o Leonardo. E nós somos um casal, caso isso não tenha ficado claro. A gente gosta de ficar completando um ao outro. É bem isso mesmo. E até o próximo episódio, né, Léo? Pode ser semana que vem, pode ser no próximo mês. Pode ser a qualquer momento, é um mistério. Então, até mais, galera. Tchau, tchau.